Em história, as muitas verdades reunidas é que dão a verdade. António Jacinto nasceu no Golungo Alto, no dia 28 de setembro de 1924 e morreu em Lisboa no dia 23 de junho de 1991. Poeta por imperiosa necessidade vital, António Jacinto foi membro fundador da União de Escritores Angolanos e também usou o pseudónimo Orlando Távora para assinar alguns contos. António Jacinto do Amaral Martins era filho de pais portugueses do Nordeste transmontano. O pai foi empregado comercial e a mãe doméstica. Ambos apenas com a 4ª classe de instrução primária, mas com hábitos de leitura. António Jacinto contou que começou a escrever por influência da mãe, que lhe contava contos infantis de tradição portuguesa e poetas portugueses. Apesar de a mãe ser doméstica, lia-lhe com frequência. António Jacinto fez o curso de liceu em Luanda e trabalhou como empregado de escritório, tendo trabalhado também como técnico em contabilidade. Desde muito cedo, o saudoso presidente Agostinho Neto se inseriu na causa do seu povo, transformando o curso da sua heroica resistência, sistematizando as formas de luta que levariam Angola à fase superior de organização para novos e consequentes avanços no panorama revolucionário desta generosa pátria. Por isso, essa alegria no aniversário do nosso saudoso dirigente, Agostinho Neto, é uma alegria que nada poderá perturbar, nem mesmo a morte do chefe, que o arrancou ao nosso convívio e nos causou tanta consternação. Não poderá fazer esmorecer o entusiasmo por aquilo que nos legou e é mais forte que a nossa condição física, onde a morte é um facto natural. Agostinho Neto morreu, é certo, mas só morreu depois de entrar na sociedade humana e daí colocar o seu povo num lugar de destaque entre os pioneiros da liberdade do homem. Monangambe, Monangambe. A Academia Angolana de Letras realizou, no dia 6 de outubro, uma cerimónia de homenagem ao nacionalista António Jacinto. O dia começava com a deposição de uma coroa de flores na sua campa, no cemitério do Alto das Cruzes. Todas e quaisquer homenagens que sejam feitas ao António Jacinto são merecidas, logicamente, porque o António Jacinto foi uma figura multifacetada, teve muitas facetas na vida nacional e todas elas foram de uma pessoa simples, de uma pessoa afável, de uma pessoa comunicativa, de uma pessoa sempre a pensar no outro, não é? E então, efetivamente, António Jacinto é para ser recordado eternamente por todos nós angolanos, porque ele deu um contributo muito grande a Angola, deu um contributo muito grande também à luta de libertação nacional. Foi o nosso primeiro, foi secretário de Estado para a Cultura, creio que foi o primeiro secretário de Estado também para o secretário do Conselho Nacional da Cultura. Portanto, António Jacinto é uma figura que cai bem a todos nós angolanos, não é? Permitam-me falar em nome dos outros, pela estatura que ele teve, pelo aquilo que ele representou. Foi uma pessoa muito simples. Há um episódio muito engraçado que eu me recordo, pelo menos de ouvir contar. Ele é do Golungo Alto, era do Golungo Alto. Não partilhou momentos com ele? Não, aqui em Luanda, mas estou a falar do tempo em que eu era criança em relação a António Jacinto. Ele era ali do Golungo Alto. E quase, segundo histórias que eu ouvi, ele quase que levou o pai dele, que era comerciante, à falência. Porque toda a gente que entrava ali, ele deixava levar para a casa banhar. Excesso de bondade. Hã? Excesso de bondade. Não, ele conhecia o nosso povo, ele nasceu ali no meio, não é? Portanto, não era questão de ser excesso de bondade, ele sabia as vicissitudes que os angolanos atravessavam naquela altura colonial, etc, não é? Embora a vida fosse muito mais fácil, não é, do que é hoje. Mas pronto, era o homem que compartilhava, ajudava os outros, não é? E, claro que as pessoas, uma vez que tu abres crédito, vai lá voltar para pagar, né? Só se precisar outra vez. Né? Então, António Jacinto foi uma figura desse tipo, tá? Foi uma pessoa extremamente simples, nunca se deixou vencer pela vaidade dos diversos e múltiplos cargos que ele teve, da luta na mata, tudo isso, não, nunca. Nasceu simples, viveu simples, morreu muito simples também. António Jacinto, o primeiro
secretário do Conselho Nacional de Cultura e primeiro secretário de Estado da Cultura, pessoa ligada às artes e às letras, a pessoa que eu conheci profundamente, com quem trabalhei, com quem aprendi a pensar cultura e que espero que continue logo, não é? E que para o ano possamos lembrar-lhe todo o ano, porque ele fará 100 anos. Portanto, a Academia Angolana de Letras sente-se regozijada de estar aqui e prestar homenagem à sua memória. E no mesmo dia, no período da tarde, a Academia Angolana de Letras realizava um encontro sobre o poeta do Golungo. Para saudar a memória de um ícone da literatura e das letras angolanas. Coube agora a vez a Antônio Jacinto do Amaral Martins, um ilustre académico angolano que viveu no século XX e que contribuiu de forma decisiva para o progresso da luta de libertação do jugo colonial no nosso país. Saudamos a presença dos académicos, escritores, familiares do homenageado e demais pessoas interessadas no legado de Antônio Jacinto. Agradeço aos confrades Pepe Tela e Boaventura Cardoso por terem aceito apresentar os seus testemunhos a respeito de Antônio Jacinto. Saúdo igualmente a presença dos familiares do nosso homenageado do terceiro trimestre de 2023, com particular destaque para a senhora Dona Cecília Martins, sobrinha de Antônio Jacinto. Não posso deixar de agradecer ainda à União dos Escritores Angolanos pela disponibilização deste espaço para a realização de mais uma homenagem da nossa Academia. Lembrar Antônio Jacinto obriga-nos a recuar no tempo, indo até a primeira metade do século XX, quando vários jovens angolanos se juntavam para falar e debater a respeito do presente sofrido de então e para tentar encontrar solução para o futuro risonho que se almejava para os angolanos. Várias foram as áreas de atuação na busca incessante pela autonomia da consciência angolana e pela necessidade de libertação do jugo colonial. Para além da ação política propriamente dita, os jovens de então utilizavam a literatura, a música, a dança, o desporto e outras formas de lazer para passar a palavra de luta e de desejo de vitória diante do colonizador implacável, que não poupava esforços no afã de manter a dominação dos povos e a expoliação dos recursos de Angola. Uma das formas de manter a dominação era obrigar os angolanos a esquecerem as suas línguas e os seus valores culturais, que eram então subalternizados e espezinhados, de modo a caírem no esquecimento. Muitos jovens de então deram o máximo de si para acabar com a dominação e a subjugação colonial, de modo que os angolanos pudessem ser donos da sua terra, da sua memória e do seu destino. Devemos aqui citar os nomes de Agostinho André Mendes de Carvalho, Antônio Agostinho Neto, Antônio Jacinto e Viriato da Cruz, já merecidamente homenageados por esta Academia, pelo seu papel no âmbito da libertação e da reafirmação cultural dos angolanos. A estes podemos acrescentar, dentre outros, pois não podemos ser exaustivos, Aires de Almeida Santos, Alexandre Dáskalos, Antero da Abreu, Coxa Osório, Ermelinda Xavier, Ernesto Lara Filho, Lília da Fonseca, Mário Antônio, Mário Pinto de Andrade e Maurício Gomes, por um lado, e por outro, Arnaldo Santos, Artur Pestana Pepe Tela, Boaventura Cardoso, Costa Andrade, Jofre Rocha, Luandino Vieira, Maria Eugênia Neto e Otaviano Correia. Caros académicos, minhas senhoras e meus senhores, o poeta e contista Antônio Jacinto foi um dos fundadores do movimento dos novos intelectuais de Angola, cujo lema "Vamos descobrir Angola" era, segundo Salvato Trigo, um grito patético de quem, sendo de Angola e estando em Angola, propõe a sua descoberta. Patético sim, mas só na aparência, já que na realidade ele correspondeu ao desejo mais querido e à necessidade mais premente do homem angolano se reencontrar consigo mesmo, do homem angolano raspar com vigor o verniz de uma lusitanidade assimilada para, na sua subjacência, descobrir a angolanidade alienada e fazê-la emergir
libertada. Bom, penso que este discurso relativo àquela época se mantém atual. Precisamos de redescobrir Angola. Não posso deixar de mencionar a seguir a geração da mensagem, cujo contributo para as letras angolanas foi ímpar. António Jacinto mereceu presença de destaque, devendo ser considerado um dos poetas nacionalistas e de inclusão desse período, ao mesmo tempo que terá sido o ideólogo do movimento. António Jacinto foi poeta de intervenção, autor de poesia inspiradora e mobilizadora de outros jovens para a luta anticolonial e para a inclusão social dos angolanos. Ouvi pela primeira vez o nome de António Jacinto da boca da minha mãe, lá para finais da década de 60. De um dos seus álbuns de fotografias constava uma foto dos finalistas do Liceu Salvador Correia do ano de 1944, com menos de uma vintena de pessoas. Na anotação dos nomes, para além da minha mãe, constavam os nomes de Agostinho Neto e António Jacinto. Só mais tarde soube que, para além de colegas de escola da minha mãe, António Jacinto e Agostinho Neto tinham sido companheiros do meu pai na Associação dos Naturais de Angola, na revista Mensagem e nas lides nacionalistas de então. Conheci António Jacinto, mais velho António Jacinto, sendo ele secretário do Conselho Nacional de Cultura, quando decidiu responder positivamente a um convite do Organismo Popular de Cultura do Bairro Operário que eu dirigia em finais da década de 70. Tivemos também a honra de o receber no Bairro Operário, na companhia de Jorge Amado, que então visitava Angola e que António Jacinto fez questão de levar a visitar o areal do Bairro Operário. Quis o destino que o meu primeiro emprego remunerado, porque antes já trabalhava, não é? Sem remuneração, naquela altura era possível sim. Quis o destino, dizia, que o meu primeiro emprego remunerado fosse exatamente no Conselho Nacional de Cultura que António Jacinto dirigia. Passei então a lidar com relativa frequência com o mais velho António Jacinto, enquanto ele ocupou as funções de secretário do Conselho Nacional de Cultura e, mais tarde, de secretário de Estado da Cultura, antes de passar o testemunho a Boaventura Cardoso, que aqui está. Muito aprendi com António Jacinto. Os seus discursos eram inconfundíveis, tal era o alcance ideológico e social que inseriam. Eram por demais pedagógicos, encerravam sempre uma aprendizagem de natureza antropológica ou sociológica que me influenciaram na escolha do curso a seguir. Não quero deixar de mencionar a sua dimensão humana, com a qual mantive contacto de modo um tanto quanto turbulento. No início da década de 80, estávamos a organizar um festival de alguma manifestação artística, penso que de dança, mas não tenho a certeza absoluta, com a participação de grupos culturais das várias províncias do país, das 18 províncias. Eu tinha responsabilidade, séria responsabilidade na organização desse evento. Sendo ele, o mais velho António Jacinto, uma pessoa demasiado preocupada com os outros, uma pessoa adversa ao sofrimento de outrem, sob ele, não sei como, sendo secretário de Estado era então o equivalente a ministro da Cultura. Sob ele dizia que um dos grupos culturais tinha chegado a Luanda e não estava qualquer autocarro à espera deles no aeroporto, de modo que tiveram de esperar cerca de meia hora pelo transporte para o local de alojamento. Eu não sabia disso, quem me deu a conhecer foi ele próprio, no corredor do então Conselho Nacional de Cultura, ou Secretaria de Estado da Cultura já. Uma vez que o avião não tinha chegado a horas, soube eu mais tarde que o motorista tinha decidido sair para almoçar. Foi então que levei o primeiro e único raspanete do mais velho António Jacinto. Para além de me ter perguntado se as pessoas comuns não nos merecem respeito e consideração, garantiu que iria diariamente ao aeroporto, ele próprio em pessoa, e se não encontrasse por lá um autocarro da organização do evento, mandaria cancelar o festival. Foi dos maiores aprendizados da minha carreira juvenil. Aqui vou citá-lo. Temos de nos preocupar com as pessoas comuns e não apenas com as elites. Lutamos para quê? Para defender o povo, dizia António Jacinto. Quão atuais são
estas palavras. Ao longo da minha vida, tenho procurado seguir este ensinamento que aprendi primeiro dos meus pais e depois do meu mestre, António Jacinto, um sociólogo de mão cheia, a quem em nada diminuía a ausência deste diploma. Caros académicos, minhas senhoras e meus senhores, saúdo a presença de vários confrades e colegas do Conselho Nacional de Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura que trabalharam com António Jacinto, também no Ministério da Educação. Trata-se de Artur Pestana Pepetela, Boaventura Cardoso, Virgílio Coelho, e Júlio Silva, o então secretário, que ficou de estar, tem um problema na perna, ficou de ainda assim aparecer, mas ainda não veio. Lamento. Vou terminar com a menção a um excerto do poema Carta de um Contratado, no qual António Jacinto chama a atenção para a necessidade de respeito pelos direitos sociais de cidadania, que é o mínimo que se deve exigir de um Estado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais bem-querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. E já mais para o fim, eu queria escrever-te uma carta, mas, meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler. E eu, desespero, não sei escrever também. Para aí 10 anos, fiz no Facebook, e é interessante que é muito, muito procurada. São estudantes, alguns entram em contato comigo, querem saber coisas, e eu vou dizendo quando tenho tempo. E aparece uma vez uma mensagem que era um americano que ia defender a sua tese de literatura com a Carta de um Contratado. E queria saber o que é que queria dizer Diloa, Tacula. Ele precisava de saber aquilo, muito educadamente, entrou em contato connosco, em inglês sempre, não é? E pronto, e fizemos um apanhado do que ele precisava e senti-me muito honrada por saber que lá no Texas, nos confins da terra, um estudante americano estava a defender a sua tese de literatura com um poeta angolano que era o António Jacinto. Pronto, queria contar-vos isto, partilhar isto. Depois, o que é que hei de dizer? Como tio, foi um tio maravilhoso, ele ficámos 14 anos sem ele, e lembro-me que na minha infância não se podia falar nele. Nós éramos pequeninos e não se podia falar nele. O pai e a mãe ensinavam. Eu era mais velha, havia um irmão antes de mim e eu, éramos os mais velhos. E estávamos todos ensinados. Eu lembro de uma vez, já tinha 15 anos, vinha da escola e ali na Pastelaria Gentil, não sei se alguém se lembra, na Avenida Brasil, a Pastelaria Gentil, e estava uma mesa com 3 cavalheiros e chamaram-nos, a mim e ao meu irmão Luís Filipe, que infelizmente já faleceu. E chamaram o homem que servia às mesas. Logo ali, Coca-Colas pequeninas, eram aquelas Coca-Colas de vidro pequenas, bolas de Berlim, e oferecerem-nos coisas sem nós sabermos porquê e quem eram eles. Pronto. E queriam saber notícias do tio Jacinto. Sabiam quem éramos, fizeram-se muito amigos, não é? Nós conhecemos o tio, então. Queriam saber notícias, se nós sabíamos, a puxarem, isto não se faz. Eu não entendi na altura, na época, mas depois, muito mais tarde, quando ganhei essa consciência política, achei que foi um crime que fizeram. O meu irmão, como era mais velho que eu, estava muito ensinado, estávamos os dois, portanto não dizíamos nada. Então, e como é que está o tio? E quando é que vem? Vocês sabem, mandam coisas? Têm mandado as encomendas? Coisas assim. E nós sempre a dizer que não. Lembro-me do meu irmão, pequeno ainda, não é? Ele talvez tivesse 15 e eu 13, talvez isso. E ele a tocar-me com o pé debaixo da mesa.
que era para não falar, eu compreendi tudo, aquela linguagem gestual, e pronto, e depois, como não conseguiram saber nada, pronto, deixaram-nos ir embora. Isto numa esplanada da Pastelaria Gentil. Quando chegámos a casa, contámos aos pais e perceberam logo o que era. E era mesmo a PIDE, era mesmo. E tenho a cara dos senhores, daqueles 3 senhores, até hoje. Pronto. Depois dizer como tio, pois ele veio, não é? Foi aquela coisa, o tio que tanto esperávamos e que tanto queríamos ver e que vimos tantas vezes a mãe a mandar coisas, a preparar as caixas para irem para Cabo Verde. Lembro-me dele uma vez dizer: não me mandem mais papel higiênico, por favor, porque aqui obrigam-me a desfazer o papel todo e depois custa muito a enrolar, por favor não mandem mais. Mandei só o café, era o café solúvel, essas coisas que se mandavam. Isso lembro-me, recordo bem. Pronto, depois ele chega e era o progressista dentro da família e morávamos ao lado, eram 2 casas, ali a doutora Agnella sabe, morávamos ali todos juntos e ele vem, era o compreensivo. Os jovens da família todos iam ter com ele. Ó tio, tenho assim um problema e tal. Com ele podíamos falar tudo. Portanto, ele traz um pouco esta liberdade para dentro da família também. Que éramos mais acanhados, né? Tínhamos aquela educação antiga, não é? Ele quando chega, vem... Eu lembro-me que há uma prima que fica grávida e ele foi o maior defensor e ficou tudo bem porque ele estava presente. Porque ele vinha com essa mente... E depois também aquele seu lado humano, porque ele foi mesmo um humanista. Essa parte foi muito interessante. E depois com ele preocupava-se, porque eu trabalhei com ele, tive esse privilégio de trabalhar com ele. E ele põe-me logo, era muito preocupado com a educação e com a cultura. Eu fui com 19 anos para o Belize, sofremos no Mucuma 3, eu ainda tenho os nomes na memória, foi mesmo a 6 km, aquilo é no fim de Cabinda. Passámos o Mayombe, que foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida, e depois parámos em Belize e tivemos lá uma semana. Eu estive a preparar, eu fui em serviço da cultura, a preparar pessoas para tomar conta dos velhos, ensinar a trabalhar o barro, a fazer panelas, a fazer objetos, a fazer arte. E com as crianças. Portanto, preocupava-se muito com as pessoas mais velhas e com as crianças. E eu fui lá fazer este seminário e andei por Angola toda. Também no Sul, que ainda há bocado estávamos a recordar ali com o Virgílio. Estive lá uma semana ou 10 dias para aí, a fazer também, a dar um seminário, a preparar professores para trabalharem a arte com as crianças. E depois, pronto, a grande história deste pensamento sobre a educação, sobre a cultura, foi também a escola. O primeiro projeto de escola de artes que Angola teve foi o Barracão. O famoso Barracão, onde um grupo de jovens, que éramos nós, tínhamos os cursos médios na época, eu já tinha o curso industrial de artes visuais e tal, e colegas meus que fui buscar para virem fazer grupo comigo. E pronto, fizemos ali um belíssimo trabalho com os pioneiros de guerra. Portanto, todo o seu pensamento, enquanto esteve no governo, foi sempre muito dedicado e muito virado para a sociedade, para os mais desprotegidos, para os velhotes. Eu fui ensinar e pronto, chamava-se Centro de Cultura Popular. Em cada nem era a província principal, eram como é que se chama? Municípios. Em cada município haver um centro de cultura popular para dançarem, para pintarem, para modelar, para moldar o barro, para tudo. Fizemos isso tudo e foi um trabalho maravilhoso. E mais tarde é que tive a consciência que foi realmente um grande projeto. Eu participei em grandes projetos sem me ter dado conta, por causa de ser jovem ainda, mas muito mais tarde consegui fazer a leitura disto tudo.
De maneira que António Jacinto porque estou com pessoas que o conheceram tão bem como eu, que lidaram muito perto dele, e portanto não tenho assim muito mais para dizer e que me sinto muito agradecida cada vez que se lembram dele. Que algum organismo, alguma organização em Angola se lembra dele e estas homenagens, sinto-me imensamente agradecida, muito grata, porque ainda não se esqueceram dele, é sinal que ainda não se esqueceram dele. Passaram tantos anos, ele morreu em 91 e ainda se ouve falar nele. Em 1974, na sede do MPLA, aqui na Vila Alice, quando da chegada da primeira delegação oficial do MPLA, novembro de 1974. Depois fui-me aproximando dele no quadro da preparação dos documentos que viriam a desembocar na proclamação da União dos Escritores Angolanos, portanto, em 75. Uma fase posterior, fui nomeado diretor do INALD, portanto, o Instituto Nacional do Livro e do Disco. Em março de 1981, eu, na qualidade de júri do Carnaval, estava a participar numa reunião da comissão, convocada pela Comissão Preparatória do Carnaval, que decorria no Teatro Avenida. E depois apareceu o Dario de Melo, que era praticamente o meu adjunto no INALD, esbaforido, para me comunicar que no dia seguinte eu tinha que ir ao Futungo contactar o camarada Assunção dos Anjos, diretor do gabinete do presidente José Eduardo dos Santos. Eu entrei em pânico, fui ter com o camarada Assunção dos Anjos e então tomei conhecimento de que iria ser nomeado secretário de Estado da Cultura. Eu não fazia a mínima ideia do que iria fazer e, de facto, estava bastante aflito. Devo deixar aqui uma nota dizendo que o camarada António Jacinto, quando eu fui nomeado secretário de Estado da Cultura, ele não estava cá, não estava no país. Estava em Cuba, numa missão do partido. Mas, pronto, eu percebi que tinha que me aliar a ele para poder trilhar, para poder ter um bom desempenho. Assim que o camarada António Jacinto chegou, conversamos, houve a passagem de pastas e ficou acordado que sempre que eu quisesse, eu iria ao encontro dele e não ele, a cultura. Aliás, porque ele era o mais velho. E foi assim. Eu fui fazendo o caminho, portanto, como dirigente da cultura. Estávamos no tempo em que a cultura era uma arma de combate. Hoje podemos contestar esse lema, mas a verdade é que a cultura fazia síntese da realidade histórica, material e era de facto uma época em que a cultura tinha tudo se fazia pela cultura. Estávamos em guerra, mas havia ótimas condições para o trabalho cultural. Eu não vou falar de tudo quanto o camarada António Jacinto fez enquanto dirigente da cultura, mas iria ressaltar aqui alguns aspectos
me parecem importantes. No que toca à formação de quadros, já se referiu a sobrinha do camarada António Jacinto, de Cecília Martins, do Barracão. Para além disso, o camarada António Jacinto enviou dezenas de jovens instrutores de arte e de dança para Cuba. Muitos estão aí na faixa dos 60 e tal anos. Estou-me a recordar, por exemplo, do Alain Delon, enfim, outros mais. Havia uma escola de instrutores de teatro e de dança. A Academia Barracão funcionava também a Academia de Música. E, portanto, no que toca à massificação cultural, tínhamos os OPCs, Organismos Populares de Cultura, os Centros Populares de Cultura, tínhamos um grande coral da Secretaria de Estado da Cultura, que viajou várias vezes para fora, realizavam-se festivais de vozes femininas, enfim, outras. No consulado do camarada António Jacinto, criou-se a primeira rede, aliás, estabeleceu-se a primeira rede de bibliotecas e de museus. Lembro-me que foi no seu consulado que foi criado o Museu da Escravatura. Tínhamos o laboratório da antropologia, o LANA, não? O camarada Virgílio Coelho pode me ajudar. Laboratório Nacional de Antropologia. E o Museu Nacional de Antropologia. O Museu Nacional de Antropologia também. No que toca a livros e bibliotecas, portanto, iria citar que, portanto, nessa altura havia muitas feiras organizadas, feiras de livro organizadas aqui em Angola, e também participávamos em feiras de livros lá fora. Estou-me a recordar da feira do Avante, enfim, São Paulo, Frankfurt, enfim, várias feiras de livro. Foi feito um trabalho de mérito no que tange às línguas nacionais. Foi criado, aliás, um instituto. Na altura era Instituto Nacional de Línguas, mas depois, mais tarde, passou a designar-se Instituto de Línguas Nacionais. Em matéria de direitos de autor, também foi feito um trabalho digno de nota, porque foi nessa altura que Angola aderiu à OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Foi também realizar um trabalho de pesquisa e investigação no domínio da tradição oral. O camarada Virgílio Coelho acompanhou bem esse percurso. Na área do cinema, tínhamos o Laboratório de Cinema a funcionar, o Instituto Angolano de Cinema. Realizavam-se com frequência semanas e ciclos de cinema, não é? E tínhamos também a Comissão de Controle de Cinema, do qual eu fazia parte. Reunia-se muitas vezes no Miramar, algumas vezes no Tivoli, e a missão era controlar o conteúdo dos filmes. Alguns filmes eram chumbados. Foi no consulado de camarada António Jacinto que começamos a dar passos no sentido da internacionalização da nossa cultura. Eu lembro da nossa participação no FESTAC, Festival de Artes e Culturas Negras, que se realizou em Lagos, Nigéria, em 1977. Eu fiz parte dessa delegação, o camarada Henrique Abranches, o Anhanga Chito, Roberto de Almeida, na altura acho que era vice-ministro das Relações Exteriores, acho. Várias delegações artísticas viajaram para o exterior, muitas delegações mesmo, portanto, para fora, para Portugal e outros países. E também devo registrar aqui que
No consulado do camarada Antônio Jacinto, foi realizado um grande projeto Calunga, não sei se se recorda, em 1980, que trouxe muitos artistas brasileiros, Chico Buarque, Javan, Clara Nunes, Dorival Caymmi, enfim, vieram todos. Atuaram aqui na Tourada, depois foram Lubito, Benguela, enfim. Todo um trabalho, enfim, que de facto nos faz recordar com bastante saudade. Foi no consulado do camarada Antônio Jacinto também que se deram os primeiros passos no domínio da cooperação internacional. Foram assinados vários acordos, portanto, sobretudo com os países do Bloco Socialista. Né? O camarada Virgílio Coelho trabalhava no Gabinete de Intercâmbio, a Ana Maria de Oliveira também, enfim, e outros. Portanto, eu, perante esse quadro, fui, portanto, refletindo e tinha, de facto, condições para fazer um bom trabalho, para além de que encontrei bons quadros na Secretaria de Estado da Cultura. Virgílio Coelho, Ana Maria de Oliveira, já lá estavam, foram eles que me receberam, Songa, Almeida e Silva, diretor, Songa, Bel Chaves, Antônio Fernandes, Paulo Carvalho na área da massificação cultural, enfim, não me recordo de outros. Foi de facto uma época áurea da cultura. Comboio da Cultura, até Malange, é verdade. Muita realização. No consulado do camarada Antônio Jacinto, aliás, foi por via do camarada Antônio Jacinto que eu conheci Nicolás Guilhem, o grande poeta cubano, portanto esteve cá em Angola, enfim, Jorge Amado também, e outros escritores, para aquilo que é hoje a nossa política cultural angolana. Portanto, se amanhã quisermos fazer um trabalho de investigação, temos que começar daí. Este é o meu depoimento em relação ao dirigente. Agora queria aduzir mais 3 episódios. Em 1982, se a memória não me falha, o camarada Antônio Jacinto ganhou o Prémio Lotus. Prémio Lotus da Associação dos Escritores Afroasiáticos. O camarada Antônio Jacinto recebeu o diploma, mas entregou o valor pecuniário à Brigada Jovem de Literatura. Portanto, era um homem extraordinário, excepcional. Um segundo episódio, este é um bocadinho problemático, mas eu vou até contar mesmo. Nesta sala, em 1983, estava reunida a Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos. Então, a sala abarrotada. E os escritores discutiam sobre a situação do nosso confrade Costa Andrade, Dunduma, que estava preso. E a maior parte dos escritores defendiam a tese de que deveríamos pedir ao Presidente da República que o nosso confrade aguardasse fora portanto, sob liberdade condicional, o veredicto final. Então foi uma Assembleia Geral muito turbulenta. Antigamente as Assembleias Gerais da União dos Escritores começavam às 19, 20 horas, ficamos aqui até perto da meia-noite. E a dada altura, já mais para o fim da Assembleia Geral,
O nosso confrade Antero Abreu, na altura Procurador-Geral da República, alertou-nos para o facto de que os crimes contra a segurança do Estado não permitiam, não sei qual é o termo técnico, liberdade condicional. Mas pronto. Mas de qualquer modo, essa intervenção do camarada Antero Abreu influenciou bastante, portanto, o resultado, porque portanto, a União dos Escritores acabou por não fazer absolutamente nada, portanto, acatando a opinião do camarada, expressa pelo camarada Antero Abreu. Mas houve aqui um problema muito sério, um incidente. O camarada Antônio Jacinto surpreendeu-nos, a todos nós. Quase que o teto desta casa ia desabando. Porque, no calor da discussão, ele disse: a União dos Escritores está agora preocupada com o nosso confrade Costa Andrade. Mas, quando foi da prisão de Adriano Botelho, Vasconcelos e Jorge Macedo, a União dos Escritores não fez nada. Portanto, isto é uma atitude racista. Portanto, isto para a época, vocês querem, imaginem o que é que foi, não é? Portanto, de facto, foi criou-nos aqui um embaraço muito sério. Isso é só para ver como é que o camarada Antônio Jacinto era. Vertical, muito preciso, corajoso. Um homem que estava para além daquela época, não é? Era... Portanto, este é o sentimento que eu tenho dele. E iria terminar com estes depoimentos, bastante breves, já estou a falar demais, com um outro episódio. Em 1900, aliás, já tinha referido isso aqui nesta sala, já há uns anos atrás. Em 1983, já quando havia uma certa distensão na política internacional, já tinha havido a perestroika na União Soviética, eu propus à direção do partido que liberalizasse a interdição, portanto, liberalizasse o filme O Ritmo do Angola Ritmo. Portanto, estava proibido. Portanto, fiz a carta para a direção do partido e, quando foi da discussão a nível do Bureau Político, bastou a intervenção favorável do camarada Antônio Jacinto para o assunto ser aprovado e, a partir daí, então, o filme passou a ser exibido sem qualquer problema. Portanto, eu terminaria esta minha intervenção dizendo que o camarada Antônio Jacinto foi de facto uma personalidade ímpar no nosso nacionalismo, das artes, particularmente da nossa literatura. Em primeiro lugar, espero estar a falar para uma audiência que conhece alguma poesia de Antônio Jacinto, ou porque leu os seus livros, ou estudou na escola. Esperemos que ainda isso se faça, ou que tenha ouvido várias vezes as canções elaboradas com base nos seus escritos. Também quero informar que não sou especialista em poesia, nem sequer em literatura. Apenas um leitor ou ouvinte interessado e que teve a sorte de ser contemporâneo de alguns dos nossos grandes autores.
Na poesia de António Jacinto, sentimos a necessidade que ocorria de tentar perceber aquele mundo estreito em que se movia. Primeiro na infância do Golongo Alto, cheia de flores, mato e pássaros. Depois na juventude de Luanda, uma muito mais larga janela aberta para a mesma sociedade desigual e injusta, marcada pelo manto opressivo do colonialismo e do fascismo paternalista do beatíssimo Salazar. Era mesmo um manto muito pesado. A violência era persistente, sempre virada contra um dos lados. E Jacinto tinha amigos dos dois lados e se apercebia de quem eram grupos destinados a um confronto vigoroso. Depreende-se com facilidade que, sem grandes hesitações, escolheu o seu lado. Nos poemas de juventude e nos que seguiriam durante a sua vida, vemos desfilar todo o tipo de pessoas ou personagens modelo em situação colonial, contra a qual o autor sempre se posicionou sem dúvidas. Temos o administrador, o chefe de posto, o comerciante ou dono de roça, representantes de um dos lados. António Jacinto, a poesia em pessoa. Eu gostaria de dizer que até hoje eu ainda sinto uma dor muito grande pela ausência do António Jacinto, porque eu lidei de perto com ele, não só a nível da cultura, mas também a nível dos voos. Conversava com ele e vi tudo o que ele fez pela cultura, é uma coisa extraordinária, não é? E que nós podíamos aproveitar muita coisa do que ele fez. Portanto, eu penso que a estrutura do que deve ser o Ministério foi praticamente desenhada pelo António Jacinto. Deveria haver continuidade e, se possível, o grande problema internamente não é a questão das verbas. Não é? Mas, para além desse aspecto cultural, para além do seu valor como escritor, e repara que, por exemplo, os poemas, o poema que eu mais gosto, não é o que é divulgado, portanto, o neorrealismo e que fala das questões sociais, é o Noite Interior de uma Noite, o Canto Interior de uma Noite Fantástica. Aquilo para mim é autobiográfico. Sereno, mais resoluta que estou eu. Não conheço esse problema? Conheço o Contratado de Monangamé. Não, mas depois que termina e companheiros, se me vir de chorar, não acredites nos vossos olhos. Mas não conheço esse canto, é um poema lindíssimo. Quer dizer, os outros também são, mas é o que eu considero mais autobiográfico, porque nos outros ele debruça sobre a realidade social. E aquilo é sobre a realidade dele interior, porque ele, como pessoa, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa simples, né, solidária, conforme disse aqui. Portanto, o António Jacinto é para ser estudado a 3 níveis: individual, social e cultural. Em qualquer deles ele é extremamente rico. Carta de um contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como macongo e dos teus seios duros como uma boque, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí.
A história não se apaga. Recorda-se. Vou escrever poesia e não prosa, como escreve o camarada Pepe Tela. Eu creio que o camarada Albandino já respondeu. Quando falou em frutos, eu posso falar em flores. Por que é que a roseira dá rosas e não dá cravos? Dá rosas. É por isso que o Pepe Tela dá prosa e eu dou poemas. Não há outra razão especial. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipóia ou o cacho de dendém, quem capina e em paga recebe desdém. Foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Porradas, serrafilares, porradas, serrafilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, e as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão responderão: Monangambe, Monangambe. Ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe, 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 Monangambe.